Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O tema que a gente vai trabalhar agora é como identificar a localização de números inteiros na reta numérica. E para isso a gente precisa compreender algumas características, né? Quando a gente olha os números inteiros, primeiramente vamos relembrar aqui o que são os números inteiros e depois na reta numérica, como é que é essa organização, aonde estão os positivos, aonde estarão os negativos e aonde está o número nulo, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então veja, para a gente identificar a localização de números inteiros numa reta numérica, a primeira coisa que a gente vai precisar é observar isso aqui. Olha. Eu tenho aí a representação de uma reta numérica e dos números inteiros, né? Então nesse caso aí, essa representação, ela compõe aí, ela é composta dos números inteiros. Bora organizar primeiro, né? Porque como a gente está falando de números inteiros, a gente primeiro precisa organizar, porque aí a gente vai ter os positivos, os negativos e o nulo. Então a gente começa ali pelo ponto central, que é o zero. Então o zero é o nulo e a gente vai ter a seguinte organização. Para o lado direito, nós teremos os números positivos e para o lado esquerdo teremos os números negativos. É basicamente isso daí. O único detalhe quando a gente está falando de preparação para as escolas técnicas é porque muitas vezes as questões elas não necessariamente vão seguir essa passagem de 1 a 1. A gente pode ter uma alteração aí na representação, ou seja, na escala que está representada esses números inteiros, mas para isso a gente precisa compreender essa organização básica aí. Então veja, dessa organização básica a gente já pode fazer o seguinte, quando a gente diz identificar, primeiro que é a identificação, então a gente não vai quase em nenhum momento precisar realizar grandes cálculos, mas para identificar a gente precisa ter aquela organização que eu mostrei, aonde estão os positivos, aonde estão os negativos e aonde está o nulo. Então, bora observar essa reta numérica aqui. Então, perceba que eu tenho ali o 0, eu tenho ali o 1, mas eu quero identificar qual é o valor inteiro que é representado pela letra R, S, P e Q. Então, vamos lá. Observa que o que eu expliquei há pouco, a gente começa do 0 e a gente tenta enxergar qual é o próximo número, para eu descobrir qual é a escala. Nesse caso aí é tranquilo, né? Porque, olha, partindo do 0 e indo para o próximo número à direita, eu tenho um 1. Então, já descobri que essa escala utilizada nessa reta numérica aí é de 1 em 1. Ou seja, de um ponto para outro, eu sempre vou estar acrescentando ou retirando 1. Depende do sentido que a gente vai estar observando. Então, continuando aí, ó, para cada passagem de um termo a outro, de um ponto a outro da reta, eu vou acrescentando 1. Então, do 0 para o 1, acrescento 1. Do 1 para o próximo, acrescento mais 1. Do aquele ponto para ali, para o ponto S, acrescento mais 1. E aí fica tranquilo da gente determinar, não é isso? Ou seja, 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, a letra R e a letra S, representada por esses pontos aí, valem 2 e 3. Agora está faltando aqueles pontos indo para a esquerda. Eu vou usar o mesmo princípio que eu fiz do 0 para o 1. Só que nesse caso aí eu estou indo para o sentido dos números negativos. Então, ó, do 0 para o próximo ponto, indo para a esquerda, eu vou retirando 1. E se eu seguir o mesmo princípio, retirando 1 de cada passagem aí, olha, do 0 para o próximo ponto será menos 1. Do menos 1 para o próximo, menos 2. Do menos 2 para o próximo, menos 3. Nesse caso aí a gente consegue determinar que a letra P vale menos 3 e a letra Q vale menos 2, ok? Então, esse exemplo é muito parecido com a explicação que eu dei para a organização dos números inteiros. Mas eu chamei a atenção que alguns problemas relacionados à avaliação, no caso aí de escolas técnicas, pode ser que a questão utilize uma outra escala, que é nesse caso aqui, olha. Por exemplo, eu quero identificar aonde está o ponto menos 8, ou seja, qual dessas letras aí representa o menos 8. Então, veja, primeira coisa, eu começo do 0 e eu passo para o próximo número, para eu entender qual é a escala. Nesse caso aí, olha, eu passei para o próximo número à esquerda. Observa que ele foi do 0 para o menos 2. Então, significa
que nessa reta numérica aí, de um ponto a outro, você tem 2, se for para o lado positivo, mais 2, se for para o lado negativo, menos 2. Continuando a contagem aí, ó, do 0 para o próximo ponto, menos 2, do menos 2 para o próximo, menos 4, do próximo ponto aí, menos 4 para o próximo, menos 6, menos 8, até chegar ali no final. E a gente observa que a gente vai ter aí os valores para cada uma dessas letras e como foi perguntado qual seria a letra que representaria, no caso aí o menos 8, a gente tem ali B sendo o ponto representado pelo valor menos 8, ok? Então perceberam que para estudar e para compreender esse assunto, você primeiro precisa saber a organização dos números inteiros na reta, centrado no zero, positivos à direita, negativos à esquerda. E a segunda coisa é, qual é a escala que essa reta está organizada? A gente fez 2 exemplos. Um exemplo onde a escala é de 1 para 1 e a gente fez um exemplo onde a escala é de um ponto para o outro, a gente passa a 2 unidades. Positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo. E sempre bom lembrar, praticar isso daí para você ficar fera, para quando você pegar um problema, fazer sempre aquilo que eu falei. Organizar a questão dos números inteiros e descobrir qual é a escala. Para isso tem esse QR Code aí na tela, aponta a câmera do teu celular, que tem uma série de exercícios relacionados a identificar a localização de números inteiros numa reta numérica, ok? Espero que tenham gostado, um tchau, tchau e até a próxima.